Olá, meus amigos, estamos de volta ao concurso de amarração de carga, agora para falarmos sobre a resolução específica nova 552 de 2015 do CONTRAN, que fixou os requisitos mínimos de segurança para amarração de carga dos diversos tipos de produtos no transporte rodoviário brasileiro. Ela veio cobrir o que pedia o artigo 102 do Código de Trânsito Brasileiro, que dizia que o CONTRAN iria especificar o sistema de amarração da carga para os diversos tipos de produtos transportados. Ela isenta aqueles produtos que já tinham regra para amarração de carga. Ela diz lá, as disposições desse artigo não se aplicam ao transporte de cargas que já tenham regulamentação específica ou aquele realizado em veículo dedicado a transportar determinado tipo de carga, ou qual possua sistemas específicos de contenção, como, por exemplo, cargas indivisíveis. Outros tipos de cargas que já tinham regras para amarração de carga. Produtos siderúrgicos, bobinas, tubos, madeira, blocos de granito e transporte de container ISO. Para os outros tipos de carga, vale a nova resolução 552 do CONTRAN, que vamos ver os principais itens. Diz lá no seu artigo 3º que todas as cargas transportadas, conforme o seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga do veículo ou superfície de carregamento, de modo a prevenir movimentos relativos, ou seja, que a carga não se movimente sobre a carroceria durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como manobra brusca, curvas, frenagens, acelerações, desacelerações repentinas e assim por diante. O objetivo é evitar acidentes como este, quando a bobina corre sobre a carroceria e acaba esmagando a cabine do caminhão. Diz ainda que devem ser utilizados dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou cabo de aço, com resistência total a ruptura por tração de no mínimo 2 vezes o peso da carga. Ou seja, se eu estou transportando 20 toneladas, a soma da resistência das cintas ou das correntes tem que dar o dobro desse peso. Bem como autoriza dispositivos adicionais, como barras de contenção, trilho, malha, rede, calço, manta de atrito, separador, bloqueador, protetores, etc. Além de pontos específicos em número adequado na carroceria, pontos de ancoragem ou pontos de amarração de carga. Diz ainda que os dispositivos de amarração devem estar em bom estado. Isso é um aspecto importante, inspecionar os dispositivos, as cintas, as correntes, antes de carregar o veículo. Para ser verificado e reapertado manual ou automaticamente durante o trajeto. Ou seja, os dispositivos de amarração e de tensionamento devem ser verificados antes do carregamento do veículo. Diz aí no artigo importantíssimo que é a responsabilidade do condutor, do motorista do caminhão, verificar periodicamente durante a viagem se o dispositivo de tensionamento está com a cinta ou com a corrente tensionada. O motorista tem que parar periodicamente, como citamos no nosso treinamento, e reapertar as catracas quando necessário. Então, problemas como esse na cinta corroída com corte tem que ser excluída do sistema de contenção. Uma cinta dessa não pode ser utilizada. E lembrar que o motorista durante a viagem deve reapertar o sistema de fixação das cargas. Aspecto importante, diz ainda que fica proibida a utilização de cordas como dispositivo de amarração de carga, sendo permitida a corda exclusivamente para a fixação da lona, quando existe a lona, mas não para amarração da carga. Cordas não servem para amarração de cargas. Elas esticam com a chuva, você não controla a resistência dela, você não controla a força que você faz no nó. Por isso, cargas como essa da foto estão agora proibidas. Corda não é dispositivo para amarração de carga, só para amarração da lona. O efeito de você amarrar uma carga, uma máquina como esta com cordas, pode ser este aí, um acidente grave com perca total do equipamento porque estava amarrado com corda. Outro acidente, um tanque de 1000 litros amarrado com corda, cai de cima de uma carroceria aberta, justamente porque a corda não tem resistência compatível, controlada, especificada para amarração de carga. Corda é dispositivo para amarração de lona, amarração da carga é cinta, corrente, especificamente para essa atividade. Ou outro acessório, como rede, telas, etc., específicos para amarração de carga. Fica ainda proibida a utilização de dispositivos de amarração em ponto constituídos de madeira, mesmo sendo metálico, que estejam fixados na parte de madeira da carroceria, ou seja, o sistema de ancoragem, o ponto de fixação na carroceria não pode ser de madeira. Na existência de pontos de amarração adequado ou em número suficiente, fica autorizada a utilização do chassi do caminhão ou da carreta para a fixação.
Ou seja, eu não posso ancorar a minha corrente, a minha cinta de amarração em madeira. Esse texto foi corrigido pela Resolução 588 de 2016, dizendo que as carrocerias novas deverão ter obrigatoriamente chassi e travessas metálicas, não podendo ser considerado pontos de fixação as guardas laterais e o assoalho, o piso da carreta. Para os veículos em circulação, as carrocerias usadas, os pontos de fixação das cintas devem estar em perfis metálicos, L ou perfil U, de modo a aumentar a resistência do ponto de ancoragem. Já vou mostrar alguns exemplos. Para a carroceria nova, a partir de 2017, as duas longarinas e as travessas que eu mostro nesse desenho devem ser de perfil metálico e não mais de madeira. E os pontos de ancoragem devem estar parafusados ou soldados nesses perfis metálicos e não mais na madeira. Mas e se a carroceria for usada? Se a carroceria for usada, eu posso fazer uma peça metálica que abrace a travessa de madeira, de modo a dar mais resistência ao sistema de ancoragem. O que eu não posso fazer é fixar o sistema de ancoragem diretamente na madeira. Então eu posso usar um perfil U desse, por exemplo, para vestir a minha travessa de madeira, de modo a dar resistência compatível com a necessidade dos esforços que vão acontecer na rodovia. O que eu não posso mais ter é esse tipo de ponto de ancoragem. Mesmo sendo metálico, ele está fixado diretamente na travessa de madeira. Esse ponto é para fixar a lona e não é para fixar a amarração da carga. Ok? Outras regras estabelecidas pela nova resolução. Se a carga não ocupar toda a carroceria, o sistema de amarração, a cinta, a corrente, deve passar por dentro das grades. Se a carga ocupar toda a carroceria, eu posso passar a cinta pelo lado de fora. Ou seja, nós não queremos cenas como essa, que a carga não ocupa toda a carroceria, da carga seca ou da graneleira, e as cintas estão passando por fora das grades. Você já viu isso no nosso treinamento? Em vez de tracionar a peça contra o piso, ela vai deformar as grades e permitir o movimento relativo da carga. Se a carga não ocupar toda a carroceria no sentido longitudinal, para frente e para trás, eu tenho que utilizar tirantes diagonais, cintas ou correntes que impeçam que a carga escorregue para frente ou para trás. Pode ser um próprio pallet ou pode ser uma rede, uma tela, para que impeça esse movimento. Por exemplo, se a carga ocupa toda a carroceria, o painel dianteiro e traseiro, como desta foto, são contendores da carga, ou seja, eles vão impedir o movimento para frente. No entanto, se a carga não ocupa toda a carroceria, eu devo utilizar diagonais, como nesta foto, um pallet e uma cinta em diagonal para impedir o movimento para frente, além da cinta convencional, amarração de topo, que você já estudou nos outros módulos. Se as peças podem deslizar para frente, elas não devem ultrapassar a altura do painel frontal de uma carga seca ou de uma graneleira. Ou seja, se há possibilidade da peça escorregar para frente, o painel frontal, quando ele é contenedor da carga, ele deve ser mais alto que a carga, para evitar que um tubo desse escorregue e acabe atingindo a cabine do caminhão. Um item específico sobre o furgão Sider no artigo 9º diz que nos veículos do tipo baú lonado, conhecido como furgão Sider, as lonas laterais não são dispositivos de contenção. As lonas laterais estão ali para proteger a carga da chuva, não estão ali para conter a carga durante o movimento na viagem. Okay? Deve existir sistema de amarração, ganchos, correntes, etc., ou cintas, exatamente como se fosse uma carroceria aberta. A lona do Sider não é sistema de contenção, como você vê nesse símbolo da norma europeia, porque ela não suporta forças laterais. O acidente típico é esse, quando a lona cede e a carga cai na rodovia, ou esse desta foto, ou ainda este aqui. Todos exemplos de carga sendo transportada em Sider sem amarração. Diz ainda no artigo 11 que os veículos abrangidos por esta resolução, fabricados e encarroçados a partir de 2017, deverão ter dispositivos de amarração de acordo com a especificação desse anexo, ou seja, deverão ter os ganchos no assoalho da carreta ou da carroceria, preso em partes metálicas, como nós explicamos, para os veículos novos a partir de 2017 e os veículos em uso a partir de 2018. O que queremos evitar é cena como essa. Não havendo local
para a fixação correta do gancho de amarração da cinta, acabam prendendo na lateral, que não tem resistência suficiente, e não é a função da lateral esse tipo de amarração. Ou esta outra foto que mostra o mesmo erro, o perfil lateral sendo usado como dispositivo de ancoragem da cinta de amarração. O que nós esperamos é que os veículos a partir de 2017, aqueles especificamente para esse tipo de transporte, saiam com ganchos desse tipo, embutidos para não estragar a carga, mas que permitam ancoragem pelo lado de dentro da carroceria. Ok, essas dicas adicionais sobre a nova resolução do CONTRAN, espero que você aproveite, espero que você tome cuidado e que a sua carga siga com tranquilidade durante a viagem. Muito obrigado e até a próxima.